Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã, ao nosso canal Partilhando a Boa Nova. E hoje, domingo, dia do Senhor, vamos falar então sobre aquilo que a igreja hoje comemora, aquilo que a igreja hoje celebra, Pentecostes. E vamos iniciar a nossa pequena reflexão de hoje lendo o Santo Evangelho, que diz assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles os serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho é de João, capítulo 20, de versículos 19 a 23. Nós estamos aí, viu? No meio desses discípulos, onde eles estavam, junto com eles. É necessário que estejamos para que tudo isso que nós lemos e aprendemos nas Sagradas Escrituras se torne realidade no nosso dia a dia, na nossa vida, naquilo que fazemos, naquilo que entendemos do Santo Evangelho. Então, a partir deste momento em que o Senhor nos envia e que o Senhor nos deu, soprou sobre nós o seu Espírito Santo, aquele que crê no Espírito Santo não fecha mais as portas por medo. As portas que trancam os sentimentos de ajuda ao próximo sempre estarão abertas aos que os procuram. É verdade. Quem tem o Espírito Santo de Deus regendo a sua vida, não fecha as portas. E não é preciso tocar para crer. Se você ainda tem medo de se doar, meu irmão, minha irmã, de participar das obras que ajudam a quem precisa, então é porque você ainda não conseguiu perceber e compreender a força do Espírito Santo. Não são portas físicas que te fecham no lugar físico, para você que ainda não entendeu, para você que ainda não se deixou levar para o Espírito Santo. Mas são portas espirituais do teu coração que você não consegue abrir para fazer o bem, para acolher. Talvez para você isso tudo só passará a fazer sentido no momento em que você puder tocar as feridas daqueles que sofrem à margem da sociedade. E sabe o que significa tocar? Tocar pode significar mostrar para essas pessoas o tamanho das suas feridas e julgá-las, mostrando a elas que talvez você, eu, alguns de nós, talvez mostrar que sejamos maiores, que estejamos em posição melhor do que elas. Então, os discípulos, meu irmão, ao verem aquilo tudo, eles se alegraram, mas muitos hoje nós sabemos que ao verem a situação alheia, fogem e ainda são capazes de dizer que não entenderam. Por isso a primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, nos ajuda a entender melhor de como devemos agir. Ela diz assim: falar em línguas, não é? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Falar em línguas é entender a necessidade alheia e falar da maneira que eles entendam. De nada adianta a pessoa estar com fome e você passar a dar conselhos a ela. De nada adianta a pessoa estar precisando ouvir uma palavra de carinho, de consolo, de coragem, e você se calar. O Espírito Santo abre as portas do entendimento para quem o invoca. Veja, ele ainda nos fala em Atos dos Apóstolos, esses homens
que estão falando não são todos galileus? Presta bem atenção, meu irmão, agora. Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Traduzindo para você, esses homens não são todos do mundo? Pois é. Como é que eles estão nos ajudando nas nossas próprias necessidades? O tradutor, se quisermos chamar assim, é o Espírito Santo. É Ele quem nos faz entender as necessidades alheias apenas vendo, sem a necessidade de tocar na ferida daquele que sofre. Veja, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós estamos no mundo, mas somos, se aceitarmos o Espírito Santo de Deus, guiados por Ele. Pentecostes foi o início de uma nova atitude para a humanidade. Pentecostes é o início para a tua vida, para que você possa ser diferente, para que você nunca mais se tranque, se feche em você mesmo, mas que você abra as portas do teu coração, receba o Espírito Santo de Deus hoje, deixa que Ele tome conta da tua vida, que Ele cure as tuas feridas, deixa que o Espírito Santo diga a você aquilo que você tem que fazer. Não tente fazer com a sua própria vontade, não tente agir da sua maneira, mas faça aquilo que Jesus pede a você através do Espírito Santo. Pense nisso. Vamos juntos, caminhando em direção a Jerusalém. Vamos encontrar Jesus Cristo. Você, eu, todos nós. E quem vai nos guiar pelos caminhos será o Espírito Santo de Deus. Seja feliz, meu irmão, seja feliz, minha irmã, você e toda a sua família nas bênçãos e nas graças de Deus e no amor de Maria. Não se esqueça, viu? Não há crise que possa superar a nossa fé. Vamos invocar o Espírito Santo e sermos pessoas melhores. Deus nos abençoe.